E uns dias depois, Marcos acabou encontrando os retribuidores junto com seus amigos. E os amigos do Marcos foram conhecer lá eles. E o Paulo acabou ligando lá pro Augusto e falou que ele está com um problema enorme. E o Augusto pediu explicação. E o Paulo mostrou lá uma gravação, ele e a irmã dele lutando contra um homem gigante que era extremamente raivoso e estava matando as pessoas por lá. E por algum motivo as pessoas estão muito estranhas, como se estivesse com muita raiva dos outros, fazendo todo tipo de coisa ruim. E o Marcos, quando viu, disse para eles recuarem, que não era para eles enfrentarem, que ele não teria chance contra esse cara. E Marcos teletransportou todo mundo para lá. E quando viram o gigante, o Robert disse que eles não conseguiriam acabar com ele nem se lutasse a vida inteira. E o Paulo perguntou quem era esse cara que é invencível. E o Robert acabou erguendo ele no ar e o teletransportou bem para cima e acabou atirando uma explosão nele, muito grande, que muita gente viu. E o Paulo disse que agora ele já era, só que aí eles viram ele caindo no chão com muito mais raiva. E o Marcos abriu um portal e fez ele cair dentro e fechou. E perguntaram quem era esse cara que aguenta até uma explosão dessa. E o Marcos disse que era o Perversidade, um universal que é a personificação do mal. Ele é indestrutível, não tem como vencê-lo, nem nocauteá-lo. E Marcos restaurou tudo por lá. E o Paulo perguntou se aquele sujeito era mesmo a personificação do mal. E o Marcos disse que era mesmo, universal perversidade. Ele é o sujeito que dá personificação a todo tipo de maldade e patologia do multiverso. E Paulo perguntou se não acabassem com ele, não acabariam com todo o mal que existe por todo lugar. E o Marcos disse que não é assim que funciona. Ele existe porque o mal existe nas pessoas. A única forma de talvez acabar com ele seria acabar com o mal de todas as pessoas. E você sabe muito bem que não tem como fazer isso. E Paulo disse que é chato então pensar uma coisa dessa. E o pior é que é verdade. E Paulo perguntou quem era esse pessoal novo. E o Marcos disse que eram os amigos dele. E todos foram para a nave se conhecer melhor. E no momento, Marcos disse que tinha que ir em algum lugar para acabar ajudando um pessoal em umas coisas. E perguntaram se ele não precisava de ajuda. E o Marcos disse que é um problema que ele mais pode resolver, que ele tem o poder de restaurar as coisas. E saiu e foi em outro mundo. E Marcos chegou até um mundo onde ele está vendo várias explosões acontecendo no chão. E a terra está tremendo e rachando. E muita fumaça está subindo de vários lugares. E ele chegou até um homem que ele cumprimentou lá. Disse: Olá, Hermes. Eu ouvi seu pedido e vim ajudar. E ele disse: Que bom, Marcos. Tá esperando por você. E Marcos restaurou tudo lá. E o Hermes disse que fazia um tempo que queria conhecê-lo, que ele havia ouvido falar sobre os colossais que ajudaram a terminar a guerra dos super soldados contra aqueles homens destruidores de mundo. E o Marco disse que estava feliz de ver que tinha alguém que ainda levava isso em consideração. E ele disse que sempre. E perguntou para o Marcos se tinha como ele descobrir o que foi que começou a provocar isso. Que essas são as bombas dele que ele espalhou por todo mundo. Que por algum motivo estranho começaram a detonar, mas ele não viu nenhuma invasão no sistema de inteligência artificial dele. E o Marco disse que iria perguntar para conhecimento para saber. E Marcos disse que isso foi causado por um rapaz que tem o poder de iniciar o caos, que se chama Evandro. Ele faz um simples gesto que vai dando reação em cadeias que vai só escalando para coisas maiores. E um desses atos que ele fez acabou mexendo com seu sistema de inteligência artificial, que acabou ativando suas bombas. E Hermes disse que isso é meio absurdo, mas acredita nele. E Marcos disse que sabe onde é que ele está agora e pode ir até lá para ver se dá um jeito no poder dele, porque esse poder é bem perigoso. E Hermes disse que ele poderia até ser recrutado para os super soldados, caso ele quisesse, que parece que é um poder bem apelão. E Marco disse que era. Ele simplesmente pode jogar uma pedrinha para um mar e conseguir causar um tsunami. E Hermes disse que é bem absurdo isso. E eles foram até onde estava o rapaz e viram ele em um local sentado junto com uma garota. Ele estava meio triste lá, meio choramingando. E a garota estava abraçada a ele, tentando consolá-lo. E uma hora ela se afastou. E Marcos com Hermes chegaram perto dele. E o Marcos chamou o Evandro. E o Evandro ficou surpreso ao ver alguém chamando o nome dele que ele não conhecia. E perguntou quem eram eles e o que querem com ele. E o Marcos disse que queria conversar com relação a uma habilidade dele. E ele disse que a única habilidade que ele tem é de ser super desastrado e só iniciar confusão e problemas. O Marcos disse que era isso mesmo. É o grande poder dele, a indução e a iniciação do caos. E ele ficou sem entender. E o Marcos disse que ele soube que ele tem um poder de iniciar qualquer tipo de caos, com qualquer pequeno gesto, aonde ele vem. Isso é chamado de efeito borboleta ativo. Um simples ato que ele pode fazer pode causar um grande caos enorme.
E ele disse que parece que ele tá resumindo a vida dele. A vida dele parece ser só um caos. E o Hermes perguntou com relação àquela garota que estava abraçada a ele. E ele disse que era uma garota que disse ter gostado dele, pelo jeito meio desastrado dele e imprevisível, bem diferente dos outros garotos que vivem querendo só impressionar. Eu sou simplesmente uma pessoa que busca ao máximo não chamar atenção, para não ser ridicularizado. E o Hermes disse que parece que você tem problema de autoestima. E ele ficou meio deprimido, meio encolhido quando ouviu isso. E o Marcos disse que poderia ajudar ele. Esse poder dele de iniciar caos com um simples gesto pode ser bem explorado para fazer coisas boas. E ele entendeu muito bem, falou pro Marcos. E o Marcos contou quem ele era, e o Hermes também. E Hermes disse que poderia recrutar ele para os super soldados, um exército de superpoderosos que protegem seus mundos, ou outros mundos. E ele poderia usar seu poder para proteger o mundo dele de ameaças, ou até mesmo de pessoas ruins. E ele ficou meio pensativo depois de ouvir tudo isso, meio em choque. E ele disse que o poder dele só cria caos e confusão. E o Hermes disse que há vários super soldados que, por mais absurdo que pareça os poderes deles, ou habilidade, eles conseguem usá-los para proteger pessoas e seus mundos. E que ele poderia ser um deles. E ele ficou meio pensativo. E ele disse que ele talvez toparia pelo menos ver primeiro o que era. Que ele sente que já não faz parte de mais nada e a vida dele parece que não vai melhorar. E o Hermes levou eles até uma casa que estava em um local meio afastado, mas com árvores. E viram umas pessoas na frente da casa lá. Quando eles viram pela janela, um homem chegando por um portal. E o Hermes disse bem na hora. E o Marcos perguntou quem era. E disse que era Califas, um dos super soldados que é responsável por recrutar novos super soldados. E por treinar também iniciantes. E parece que ele acabou de entrar em uma briga feia. E viram lá que ele estava sem um braço e com vários cortes pelo corpo. E ele foi abrir a porta da frente e as pessoas, quando ouviram o barulho, entraram à força. E quando viram ele, do jeito que ele estava, perguntaram o que aconteceu com ele. E ele disse que não era nada demais, que era para ele sair e que logo ele resolveria com eles o que eles vieram atrás. Eles estavam falando que vieram discutir a respeito da pensão do filho dele, mas agora com todo esse problema parece que ele vai querer pedir uma redução por causa do problema médico dele. E ele disse que isso não é um problema, disse só para ele sair. Eles disseram que não iriam sair de lá até descobrir o que foi que ele fez consigo próprio para querer reduzir a pensão. E ele disse que ele vai ter que apagar a memória deles mesmo. E ele tirou um dispositivo de uma gaveta e aplicou no braço, e o braço voltou a crescer. E os ferimentos sararam. E todo mundo ficou em choque quando viu isso. Até o Evandro de fora. E o Hermes disse que os super soldados eles têm tecnologia capaz de trazer até mortos de volta. E as pessoas ficaram assustadas quando viram o Califas todo sarado já, como isso aconteceu. E ele botou todos para fora e atirou um raio neles que apagou a memória. E eles não se lembravam porque estavam lá. E Califas ficou em silêncio até que ele for embora. E Hermes foi lá com Marcos e Evandro e bateram na porta. E quando Califas abriu, viu Hermes e perguntou quem eram esses dois. E o Califas reconheceu Marcos e disse que era o Colossal que ele tanto queria conhecer. E o Marcos se apresentou como sendo o Colossal que ajudou na derrota daqueles homens que destruíram o mundo. E Hermes apresentou o Evandro e o poder dele. E o Califa pediu uma demonstração. E o Marcos disse que o Evandro podia jogar uma pedrinha para um certo canto. Ele veria o que iria acontecer. E o Califas trouxe um óculos para ficar monitorando tudo. E quando o Evandro jogou, Califas ficou vendo tudo e disse que a pedrinha que ele jogou acabou mexendo umas outras pedras de um local e está mexendo outras que estão mais assim. E parece que soltou uma pedrona da montanha que eles estão perto. E daí viram que a pedra rodou, bateu em uma árvore gigante e eles viram que a árvore estava caindo bem em cima deles. E o Marcos parou a árvore com telecinese e fez tudo voltar ao normal. E o Califas disse que é incrível. Ele manipula as probabilidades do que pode acontecer. É tipo a manipulação do caos. E o Marcos disse que é a iniciação do caos. Então, disse Califas, esse é Evandro, o iniciador do caos. E o Evandro disse que sim, sou eu. Minha vida sempre foi assim. E o Califas disse que parece que ele tem problema de baixa autoestima. E ele disse, o Evandro, que sempre se viu nesse problema, em humilhação, em situações ruins. E o Califas disse que eles iriam trabalhar a autoestima dele. E o Marcos disse que viria de vez em quando para ver como eles estavam. E voltou para junto dos seus amigos.